Fala pessoal, tudo jóia? Bom, respondendo perguntas e aproveitando, estava agora há pouco praticando meditação com amigos e praticantes e uma das pessoas fez uma pergunta, eu tentei responder ali, mas vou aproveitar aqui também, porque é um assunto que sempre surge, né? Inclusive o pessoal vai me passando pergunta pela internet também, então já aproveitando aqui também para explanar um pouquinho sobre isso, lembrando que não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de nada, então aqui é só o meu ponto de vista, a forma como eu percebo hoje dentro das práticas que eu faço e das coisas que eu vou estudando aí ao longo do tempo. Então, para quem não se identifica, para quem não gosta, fica à vontade, tá bom? É só um comentário aqui para a gente tentar se ajudar. Como hoje todo mundo pode gravar sobre tudo, então estou tentando aqui expor um pouquinho para ajudar quem pratica e quem tem afinidade com o assunto. Sobre a questão de identificação com sensações espirituais, o vício em relação a isso, né? Porque infelizmente está se tornando muito comum as pessoas se tornarem viciadas em tentar sentir alguma coisa espiritual, como se isso fosse o suprassumo da autorrealização de alguma coisa. E não é bem assim. Quando a gente pega, principalmente de cunho oriental, os mestres antigos, as tradições antigas, existia muito aquela questão do soltar, de abrir espaço. Assim que eu aprendi também, é assim que eu ensino. Então, quando a gente fala de abrir espaço, soltar, abrir caminho, por que caminho? Tal é caminho, né? Então, tal não é uma religião, tal só significa caminho. Criou-se, a partir daí, religiões, né? O pessoal que segue o taoísmo, que segue o budismo, que segue o confucionismo, que segue o catolicismo, são tradições que foram sendo criadas ao longo do tempo, algumas de cunho religioso, mais dogmático, e outras um pouco mais alquímicas, mais soltas, mais magísticas. Isso não importa tanto desde que o princípio, o fundamento, desde que a raiz seja forte, né, que a gente fala. Então a questão de abrir espaço e de tomar o cuidado com identificação espiritual, isso é importante. Então, a forma como eu explico e a forma como a gente vê isso em algumas linhagens, tá? Lembrando que cada um pratica aí, cada um pratica o que faz mais sentido para si mesmo. Então, quando a gente fala essa questão de identificação, não tem a ver com a sensação propriamente dita. O sentir é importante. O ser humano é senciente em relação aos animais. Se a gente for pensar de uma forma mais leiga, né? Trazendo aí para a questão de consciência em relação a estar vivo, respirar e poder buscar alguma coisa além do instinto primitivo, como a gente vê com os animais, né? Principalmente animais silvestres, eles agem por um instinto que é natural deles, é um instinto mesmo, né? É a natureza original deles. Tanto é que vocês podem observar na natureza que muitos animais nascem, muitos animais colocam um ovo ou colocam seu filhotinho no mundo ali e somem do mapa, né? Larga o filhotinho para se virar sozinho. De onde ele recebe informação para começar a descobrir como ele tem que andar, comer, respirar. Isso é instinto do corpo. E a memória, não só em relação à genética física, né? Que é a transmissão de informação a partir da sua ancestralidade, isso a ciência já entende, como a gente tem uma memória que é ligada ao Akasha, que é uma memória cósmica, não só atrelada à Terra, e aí depende muito do estudo de cada um, né? As próprias linhagens falam isso, desde os primórdios no ocultismo, e em várias traduções também fala isso, de acordo com a prática de cada um. Qual que é a diferença de identificação e sensação? Quando a gente se identifica com algo, eu fico preso. Então, o que eu expliquei para o pessoal? Imagina que você está andando na rua e vê uma pessoa muito bonita, seja homem, mulher, qualquer coisa que você goste. Uma pessoa muito bonita. Aí você vai e olha para essa pessoa. Nossa, que pessoa bonita, né? Legal, me gerou uma sensação boa. Aquela pessoa é bonita. Assim como eu passar numa praça e ver uma flor, uma árvore, uma planta que me chama a atenção, uma pedra, e eu falo, nossa, que bonita. Mas eu não vou lá e arranco a pedra do lugar, não vou lá e corto a flor ou derrubo a árvore porque ela é bonita, porque ela é para mim. Eu tenho que levar ela para minha casa para ser minha, porque ela está ali. Quando a gente cobiça e gera uma identificação, aí complica. Porque a gente coloca como se aquele objeto, aquele ser ou aquela coisa fosse uma posse. Aquilo é meu, porque é bonito, é meu. Então ninguém mais pode ter igual. Então a gente vê que existe uma competição. E aí não é a sensação. A sensação, dentro de prática interna, dentro de yoga, de qigong, de tai chi, o sentir é importante. A gente busca o soltar, abrir espaço, tirar os apegos, as identificações. Então, pela yoga, os yamas e niyamas, aquela coisa toda, na questão do apego, a gente tem que tirar a identificação das coisas. Então, se eu olho para uma pessoa, nossa, é bonita, é gentil, uma pessoa agradável, legal. Se ambos estão desimpedidos, claro, né? E rola uma atração, tranquilo. Mas se não gera cobiça, tranquilo.
Então, a parte espiritual é a mesma coisa. Tem pessoas que começam a praticar e toda hora querem sentir o suprassumo da espiritualidade, porque eu incorporo, porque eu vejo, porque eu escuto, porque a minha entidade, porque o meu guia, porque eu não sei o que é meu, e começa a gerar um fanatismo, né? Aí a pessoa, de repente, no começo pratica direitinho, consegue fazer uma prática, uma meditação boa, não importa de que linhagem ou que ela goste, né? Uma oração que seja, uma prece. E ela sentiu uma corrente de energia, ela se sentiu bem, agradável, conseguiu ficar melhor, não querer mais matar ninguém da mesma forma, né? Os problemas vão sendo diluídos porque a pessoa vai saindo um pouquinho mais do sofrimento em que ela estava. Aí ela quer toda hora sentir isso, porque é bom, gera prazer para o corpo, né? E conforme a gente vai se identificando com esses prazeres, não tem um erro nisso. A questão é, a gente pode sentir e deve, porque o nosso corpo é feito de sensações. Mas as sensações estão atadas diretamente a falhar depois de um tempo. Então, se eu toco numa coisa que é boa agora, assim que eu tiro a mão, aquela sensação vai parando aos poucos. Se eu quebro meu braço em 3 pedaços, leva um tempo para o corpo curar, por mais que eu durma e acorde sucessivamente. Então, enquanto eu estou dormindo, não necessariamente estou sentindo meu braço. Quando eu acordo, eu sinto de novo. Quando a gente desencarna é a mesma coisa. Se a energia ainda está presa, está vinculada por identificação a seres, objetos ou coisas, por mais que você já não esteja usando um corpo físico, se você ainda está mantendo esse desejo, ou aquelas sensações, né, aquelas emoções, os distúrbios emocionais, os nossos infernos, se a gente ainda está vivendo os nossos infernos, e a nossa energia ainda está atada a isso, está grudada de alguma forma, tem que aprender a se limpar, tem que aprender a se curar, seja de cima para baixo, de baixo para cima, ou nos dois jeitos ao mesmo tempo. E aí depende de cada um e o que estuda e pratica. Então, se a pessoa desencarna e ainda está atada às sensações, é a mesma coisa quando ela vai dormir aqui. Então, você dorme e no outro dia você acorda e lembra do que você fez, onde você bateu e o seu corpo está doendo. Quando você desencarna, você lembra do que você fez nessa vida, em outras vidas, e aos pouquinhos vai acessando a informação. E por perceber isso, se você realmente se tornou um mestre ascenso, ou alguém que está realmente querendo ajudar as pessoas, um bodhisattva, um ser compassivo, ou um errante qualquer que simplesmente quer ajudar as pessoas porque tem um bom coração, não só a nível físico, né? A pessoa, a energia já conseguiu realmente se tornar senciente, não só em relação a descobertas, né? Em relação ao próprio coração. Então ela não vai querer desdenhar, ela vai permitir, né, que continue toda essa bagunça em relação à disposição do que está vinculado a ela e do que está vinculado às pessoas. Então passa-se aí a limpar, a abrir os espaços. Então a gente tem muita coisa para abrir espaço, para limpar, para trabalhar, todo mundo tem. Todo mundo que está encarnado aqui, sem exceção, tem coisas para trabalhar. Não importa no que acredite ou não. Se eu quebro o braço, eu tenho que consertar. Se eu chuto o criado mudo, vai doer meu dedinho, eu tenho que consertar, tenho que curar ele ali. Se eu machuco uma pessoa e carrego isso, e normalmente quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que fez, tem que dar um jeito de limpar. Se não tem mais oportunidade de limpar, de pedir desculpa ou de limpar a energia, limpa a si mesmo. O auto-perdão, a coisa toda prática de soltar, abrir o coração, se tornar mais compassivo. Então a questão da identificação é basicamente resumindo isso. De não ficar apegado, identificado com as coisas. Se a gente aprende a, por exemplo, projetar para fora do corpo, no astral, não dá para você chegar num ambiente em que tenha muitos espíritos sofrendo e você se identificar com o sofrimento dali, porque você vai puxar carga ou vai ser arrastado para aquele ambiente. Então a gente tem que trabalhar até onde a gente consegue ir sem se identificar, mas o sentir é importante. Se a gente deixa de sentir, a gente deixa, de certa forma, de ser senciente e compassivo. Porque a gente passa a deixar de observar o todo para só observar o indivíduo. E a gente observa o indivíduo para observar o todo. A gente vai de dentro para fora. E observando os indivíduos, a gente passa a observar nós, e observando nós, a gente passa a observar os indivíduos. Basicamente isso. A gente dissolve os 7 infernos e os 7 céus, para quem emancipa a consciência. Então, é passar pelos distúrbios dos 7 infernos e pelas qualidades dos 7 céus, para a gente achar um equilíbrio, que é o caminho do meio, né? A unificação do céu e terra, para que a gente saia um pouquinho do sofrimento. Então, ao invés de a gente passar na pracinha e arrancar a flor, a planta, a árvore, a gente observa, agradece, sente o perfume, mas permite que a natureza essencial das coisas flua. É mais ou menos assim que eu consigo explicar aí, e mais para frente a gente vai conversando de acordo com as perguntas que forem feitas, certo? Um abraço, tudo de bom.